coisas para fazer arte na internet, tá? Só vou falar isso, depois vocês brincam o que vocês quiserem. Vamos para o que interessa? Vamos trabalhar, que já são 8h30 e acho que não vai chegar mais ninguém mesmo. Então, let's go. Nós paramos aqui na aula passada, onde nós fizemos o menu com o while, o menu com o do while, que são 2 laços de repetição, certo? E que eu tinha deixado de desafio para vocês fazer a mesma coisa com desse menu, né? Fazer o mesmo menu, só que sendo exibido agora via o laço for, não era isso? Eu vou comentar esses caras aqui, eu ainda não achei qual que é o... Quem conseguiu fazer o que ele pelo menos tentou fazer? Vamos lá. Ninguém? Ninguém? Eu vou fazer aqui, então. E aí, eu fez. Carla, deu certo? Conseguiu? O Igor, você tinha falado, né, que você não conseguiu, não deu tempo. Errei o dever de casa, por quê? Deu certo, pelo menos funcionou. Funcionou? Legal. Funcionou. Como que você fez, então? Vamos usar o seu de referência. Vai falando para mim como é que você fez. Pelo computador. Quer? Eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui que eu não tinha aberto ainda. Tá, enquanto você abre aí, eu vou montando sua estrutura. Mas eu copiei aquele do 1 ao 4 ali, só que eu inverti. Peraí, deixa eu abrir aqui. Tá. Abre aí e você me fala o que você pôs dentro do for aqui. Tá. Dentro do for, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se é isso. Assim. Eu coloquei for OP de operação ali, igual a 0, ponto vírgula. Peraí. OP menor que 1. Peraí, como é que você fez aqui? Qual que é o primeiro parâmetro? OP igual a 0. Eu não coloquei o int porque eu deixei lá em cima sem antes comentar. Então, eu vou colocar o operador igual a 0. Estava lá em cima, daí eu não comentei. Isso, operador igual a 0, ponto e vírgula. Operação, na verdade, né? Que eu pus aqui. O teu operação, Operação, ponto e vírgula, depois do 0. Aí, operação menor que 1. Ou operação maior que 4. Menor que 1. Ponto e vírgula. Operação espaço, fecha parênteses. Que 4. Ponto e vírgula. Espaço, fecha parênteses. Fecha parênteses, isso aí. Deixa eu ver. É isso aí. Assim que você fez? Uhum. Testou? Testei. Tá. Vou te fazer uma pergunta. Fale. Primeiro parâmetro, segundo parâmetro, que é esse contexto todo, e o terceiro? E o terceiro eu coloquei, daí só dava errado, eu tirei ele. Assim que eu gosto. Mas você entendeu o que aconteceu? Aí ele tá ali, invisível, ali, ponto e vírgula, espaço. Você entendeu o que aconteceu? Aí eu vi que, na verdade, pelo menos dei uma pesquisada sobre isso, que no for não tem muito como colocar, não é que não tem como colocar o incremento, mas que daí no while, ou do while ali, funcionaria ou seria mais, como é que se diz assim, mais aceitável ou mais politicamente correto de usar, algo assim. Aí funcionou, eu deixei assim. Tá. Vamos entender aqui, ó. Por isso que eu falo que a gente tem que entender bem a questão de conceito, porque a gente consegue aplicar de forma muito simples, tá? O que você fez está certinho, tá? Mas o importante é entender o que aconteceu aqui. O for, lembra que eu pus no material até? Vou abrir o material aqui de novo, só para a gente ter a referência aqui da estrutura. Cadê? O for, tá aqui, ó. Esse. O for, para ele funcionar, ele precisa de 3 parâmetros: a inicialização, a condição de parada e o incremento ou decremento dele, né? Como que ele vai andar dentro do laço. Porém, os 3 parâmetros, eles são opcionais. Tá? Qual que era a grande sacada do desafio? Era entender que sem esse cara aqui, ele iria funcionar. Por quê? Eu sei quantas vezes o usuário vai informar a opção errada aqui para mim.
Não. Eu não sei, então eu quero ficar repetindo esse laço infinitamente. Infinitamente até ser atendida a condição de parada. Qual que é a Uhum. condição de parada dele aqui? De Voltar. 1 a 4. Exatamente, é essa condição que você colocou aqui, ó. A operação menor que um ou maior que 4. Então, quer dizer, se tiver qualquer número entre um e 4, ele vai dar como verdadeiro e vai parar de executar o laço. Quantas vezes ele vai executar aqui? Infinitas vezes, porque eu não coloquei condição de incremento. Então, ele não vai incrementar nada, ele só vai ficar executando. Você quer fazer um laço infinito com for? Você faz assim, ó. Não Não sei põe se parâmetro falasse nenhum. alguma coisa comigo, porque me travou aqui, mas voltei. Voltou? Ah. Se você quiser fazer um laço infinito com for, igual a gente põe aqui no while, por exemplo, onde a gente colocava o true, né? Que a gente fazia um laço infinito, aqui, ó, eu ponho nenhuma condição dentro do for. Nada, nenhum parâmetro. Pronto, ele vai executar. Só que ele vai Ah, ficar executando isso aqui o resto da vida. Que ele não vai ter nenhum parâmetro, né? Hã? Que ele não vai ter nenhum parâmetro. Ele não vai ter nenhum parâmetro. Ele não tem uma condição de inicialização, Uhum. ela vai ser sempre verdadeira. Ele não vai ter uma condição de parada, ela vai ser sempre falsa. E ele não tem condição de incremento, ele vai seguir. Ele só vai executar. Tá? Fiz um contador no for. Beleza, Érica, sem problema nenhum. Mas o que, que acontece quando ele atinge o máximo do seu contador aí? Ou você fez alguma lógica para modificar esse contador aí? Não? Peraí que eu tava tentando fazer outro gótico, tô tentando achar esse de hoje. Peraí. Ah, tá. Não, beleza. Entenderam, gente? Por isso que eu falo, entendam o conceito, que a gente aplica, tá? Tá aqui, ó, o menu criado com for. É o melhor jeito de se fazer? Não. Por quê? Porque a gente tem uma opção mais simples para executar. Ou a gente tem uma outra opção para ser executada para um menu. Não significa que eu não vou usar o for, né? Nunca, no caso, tá? Aqui, ó, vamos ver aqui. Deixa eu ver como é que você fez. Eu coloque para baixo. For int contador 0, contador menor ou igual a 10, contador mais. System out contador. Esse aqui, o que, que vai acontecer? Não está errado, tá? Tá certo. Só que se eu for chato o suficiente para pôr isso aqui no menu e executar ele mais de 10 vezes, ele vai parar. A hora que ele chegar na 11ª, ele vai sair do menu e acabou. Tá? A ideia aqui é você não ter uma condição de parada. Então você deixa vazio. Tá? é por Difícil? isso que, que o for ele é mais indicado quando a gente sabe quantas vezes, né, vai se repetir, né? Exatamente. Porque primeiro eu pensei que esse incremento ia gerar o infinito, né, no caso, né, ia ficar, tipo, incrementando enquanto fosse diferente de 1 e 4, mas daí ele ficava só ali travado ali naqueles, deixa eu lembrar agora, não lembro o que que ele fazia, não sei se ele travava ou se ele dava uns resultados, agora esqueci, mas eu vi que ele não funcionou com o incremento. E Sim. eu achei que era justamente o incremento que era o necessário para ele ficar repetindo sempre que fosse diferente de 1 ao 4. Pode colocar um incremento aqui, por exemplo, mas você coloca um número exorbitante, tipo, sei lá, 10 milhões. Entendeu? Aí você vence a pessoa no cansaço, mas assim, você quer vencer de verdade, porque se a pessoa tiver com tempo suficiente disponível, ela vai conseguir executar 10 milhões de vezes. Você põe uma condição infinita aqui, ó. Acabou. Ele vai executar quantas vezes precisar. Vamos ver aqui, ó. Vamos rodar esse trem aqui para ver se vai funcionar. Eu comentei os dois de cima, né? Só para ele executar o menu só com essa parte. Ó, exibiu a primeira vez. 9, 8, 7, 100, 123, 707, 1123, menos 0, 0, menos 0. Olha que interessante, ele aceita, inclusive, tá? Menos 46, eu posso colocar qualquer número aqui. Vamos colocar um número que estoura o inteiro aqui, ó. Aí é porque eu estourei o meu inteiro, tá? Menos 0 seria nada, Gabriel. Menos 0, 0 é mais 0 e menos 0, a mesma coisa. 0 é neutro, né? Nesse caso. String. Sim, é string. Tá? Porque eu estou fazendo a leitura. Lembra que eu faço a leitura
ele trabalha, o Java, ele trabalha totalmente como string e depois ele que faz as conversões. Lembra que aqui, ó, o nosso scanner, ele trabalha com a entrada do sistema, então ele sempre vai ler uma string, tá? E aí ele converte para inteiro. Então ele trabalha sempre como string. Olha lá, create breakpoint, porque aqui eu fiz ele estourar, né? Tá vendo? Ó, esse número com esse monte de casas aqui, ele não cabe dentro da caixinha do inteiro. Se eu tivesse colocado ali um double, putz, podia pôr 2 linhas de zero ali que não ia acontecer nada. Tá? Beleza? Fechou. Show de bola? Seguimos. Eu vou deixar esse exercício aqui, vou deixar os 3 assim, ó, vou subir lá no GitHub depois, para vocês depois terem como referência. Tudo bem? Ficou claro, nós não fizemos nenhuma revisão, né, mas já engatamos, acho que não precisa, né? Foi ontem a aula, tava tranquilo, né? Até aqui, alguma dúvida? Laços de repetição? Hum, Não? Tá tranquilo? Podemos seguir em frente? Então vamos. Nós vamos trabalhar hoje com um conceito um pouquinho diferente, chamado de funções, tá? O que são as funções? É a melhor maneira de se reaproveitar um código dentro de um programa. Java, C Sharp, Python, JavaScript, enfim, tá? Independente da linguagem. Toda linguagem dá suporte a funções, salvo linguagens arcaicas, tá? Tipo COBOL. Deve ter, mas não sei se tem. Eu acho que não, porque na época não existia essas coisas. Enfim, então, quando você precisa repetir várias vezes um bloco de código, por exemplo, imagina essa questão do menu, tá? Onde eu precisava chamar esse menu em várias partes do meu código, em vários momentos da minha aplicação. Eu não vou ficar copiando e colando esse código, porque isso aqui vai virar um negócio imensamente grande. Então, o que a gente faz? A gente cria funções para trabalhar com os blocos de códigos que a gente precisa repetir. Não repetir no sentido de laço, tá? Não repetir sequencialmente, mas repetir em momentos específicos do nosso software. Tá bom? Toda função, ela segue exatamente essa estrutura que eu estou passando para vocês aqui. Ela tem o que a gente chama... Aliás, eu vou fazer assim, ó, pronto, tá aqui, ó. Ela segue este padrão obrigatoriamente, tá? Por que ela tem que seguir esse padrão? Porque cada um desses caras aqui, ele tem uma função específica para a minha função, para a estrutura da minha função. O primeiro, que eu não vou entrar em detalhes, tá? É o que a gente chama de modificador de acessos, que nós vamos ver muito quando a gente chegar lá na orientação a objeto, na parte de encapsulamento, tá? Nós vamos falar bastante desse cara aqui. Então, a primeira palavra que nós vamos usar por hora, sempre a public, ela é o que a gente chama de modificador de acesso. Bom? A palavra seguinte, que é a static, que nós também vamos utilizar muito lá quando a gente chegar na parte de encapsulamento, tá? É o tipo de instância desse método ou instância da função. Nós, hoje, nessa primeira parte, né, hoje que eu digo, né, no momento atual, nessa primeira parte da monitoria, nós vamos sempre, sem exceção, trabalhar com a declaração de função exatamente como está ali. Public static. Todos os exemplos que nós vamos fazer vai ser assim, tá? Por quê? Porque isso aqui nós já estamos chegando na orientação a objeto. Isso aqui já vai entrar no conceito de orientação a objeto que nós vamos abordar o assunto mais lá na frente. O void é o tipo de retorno que uma função pode me dar. Ele é obrigatório, tá? A função, quando eu crio ela pode me retornar dados. Lembra que a ideia da função é mais ou menos não, é a ideia de você criar processamento de informações, tá? Então imagina assim, ó, uma função, quando ela existe, ela pode, tendo a palavra pode como não obrigatório, tá? Ter um retorno, tá? E ela pode receber o que a gente chama de parâmetros, que está ali entre parênteses ali, tá? O retorno
ele é sempre utilizado. Ele é obrigatório você declarar. Ah, mas eu não vou ter nenhum tipo de retorno. Eu não vou devolver um número, eu não vou devolver uma string, eu não vou devolver um objeto, eu não vou fazer nada de retorno para quem chamar a minha função. Beleza, então o seu retorno é do tipo void. O que é void? É a mesma coisa que nulo. O void é diferente do nulo, mas a aplicação é a mesma coisa. No sentido de, o que ele está retornando lá para a aplicação? Nada. Ele só devolveu a thread de execução lá para outra aplicação. Tá? Eu cheguei a explicar um pouco de threads para vocês, como é que é executado o software no computador, né? No começo, lá nas primeiras aulas. Ou não? Professor, eu fiquei um pouco Hum. confuso na questão de função. Você pode dar só uma recapituladinha? Sim, sim. Eu vou falar. Não, calma que eu não acabei a ideia aqui ainda. Mas eu repito, não tem problema nenhum, tá? Não, É, esse que você falou, como é que funciona lá, a função lá, pode falar, hein? eu não falei como é que é? Não, não Deixa eu sei, pegar. eu não estava no início. Ah, tá. Peraí. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Só para dar uma recapitulada rápida, tá? Sim. A gente tem, principalmente dentro do nosso Windows, esse cara aqui, ó, chamado gerenciador de tarefas, tá bom? Como é que qualquer sistema operacional trabalha? Trabalha com o que a gente chama de threads ou processos de execução, tá? Cada um desses processos aqui, ó, tá vendo? Background process. Eles são processos que estão sendo executados em background, que a gente fala em segundo plano, tá? Tudo isso aqui é o que faz o nosso computador funcionar. Ah, nossa, mas tem tudo isso rodando na minha máquina? Sim, tem tudo isso aqui rodando por baixo dos panos, que a gente até brinca, né? Por que está rodando por baixo dos panos? Porque eu não tenho nenhum desses caras como janela ativa. São serviços ou processos que fazem com que o meu sistema operacional funcione de forma correta, tá? Cada um desses caras aqui, ele pode ser uma thread de execução única, tá? Ou ele pode ser composto por algumas threads. O que são as threads? São partes de execução do software. Por exemplo, se eu pegar aqui o meu gráfico de CPU, dá uma olhada quantos processos eu tenho sendo executados na minha máquina, neste momento, e olha quantas threads estão sendo executadas, tá? O que são threads? Vamos, genericamente falando, tá? É como se o seu software tivesse dividido em vários pedacinhos, onde cada um executa um processo diferente, tá? E aí você consegue chamar isso de thread. Lembra que a gente pôs ontem lá aquele thread sleep? Ontem, né, que a gente usou o thread sleep lá para dar aquela pausa no contador, né, de um segundo. Sim. Era o thread sleep, né? O que é o thread sleep? Ele vai pegar o processo que está rodando a minha aplicação em Java e vai falar para ele, opa, segura um segundo aí. Aí volta a executar, segura um segundo, volta a executar, segura um segundo, volta a executar e assim por diante. É o controle da thread, tá? O que é a thread? É uma parte de uma aplicação. Não necessariamente uma aplicação é dividida em threads, mas todas as aplicações têm pelo menos uma thread. E quando a gente está falando de aplicação, a gente está falando de processos, tá? O que são processos? Todos esses caras que estão rodando aqui na nossa máquina. Ó, tá vendo, por exemplo, que tá vendo, por exemplo, aqui o Discord, ó, só o Discord, e ele não tá, ele tá executando em segundo plano, ele tá aberto aqui, até nem sabia que ele estava aberto. Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 threads rodando. Entenderam? A ideia do thread, tá? Literalmente, e eu mexo com isso aí, eu não sabia ideia, hein? Tipo, eu só entrava. Então, exatamente. A gente não faz ideia de quanta coisa tá rodando por trás da máquina, né? Pelo menos não proposital, a não ser o que a gente está executando Sim, mesmo, né? exatamente, sem É. saber ali. Então você consegue visualizar nesse momento. Então aqui, ó, cada picozinho de gráfico aqui, ó, é a porcentagem de consumo do meu processador. Então, por exemplo, meu processador tem uma capacidade de processamento em torno de 3 GB, que ele faz uma oscilação aqui, né? Mas a velocidade mínima dele é de 2.4, onde eu tenho 8 núcleos podendo processar milhões de threads ao mesmo tempo. Tem milhões, modo de falar também, né? Por quê? Porque eu tenho 5.580 threads, mais ou menos, sendo executadas ao mesmo tempo aqui. Tá vendo que o número fica variando aqui? Por quê? Porque parte dos meus softwares, por exemplo,
A renderização da minha imagem, a renderização de voz para chegar até vocês aí, é uma thread que o Team está processando. Então, se eu paro de falar, teoricamente era para ele economizar uma thread ali. Mas, ao mesmo tempo, ele volta com outra. Tá? Então, é assim que funciona toda a orquestração do nosso sistema operacional. Tá? Baseado em quê? Em threads. Todas as threads, todos os processos, todos os serviços que estão executando na nossa máquina trazem ao final da execução um tipo de retorno. Tá? Pode ser um número, pode ser um endereço de memória, pode ser nulo, pode ser uma string, pode ser qualquer coisa. Um código hexadecimal, pode ser independente do que for, pode ser uma chamada para outro processo, tá? Mas todos têm um tipo de retorno. Então, toda função executada tem um retorno obrigatório, seja ele nulo ou de um tipo específico. Bom, no Java não tem uma palavra que identifica a função, tipo function dev? Não. Já é direto o tipo de retorno dele e o parâmetro, exatamente. A estrutura de digitação, né, de declaração de uma função, já define para o Java que aquilo é uma função. Tá? É isso aqui que vale aqui. Até aqui, beleza? Vou repetir o conceito só para o Gabriel, que falou que ficou um pouco confuso aí. Mas entenda o seguinte, Gabriel, vamos pegar um exemplo simples aqui. Ó. Olha quantas vezes eu pus o menu dentro dos laços. Tá vendo que eu repeti várias vezes esse menu? Né? O mesmo código, o mesmo trecho de código, eu tenho nos 3 laços. O que eu poderia ter feito? Pegar esse trecho de código e transformar ele numa função, onde dentro de cada laço eu simplesmente chamo a função. Entendeu a ideia? Então, quando você tem que repetir os códigos mais de uma vez, por que eu falo mais de uma? Porque mais de uma já valeu a pena se transformar numa função. Onde você chama a função quantas vezes forem necessários, no momento em que for necessário do seu software. A função, no caso, lá no início, seria a main? Exatamente. Por Porque que ela toda chama? vez, porque ela chama main. Ó, olha a estrutura dela aqui, ó. Ó, public, static, void, main, parâmetros. Toda função é assim. Por que ela chama main? Porque ela é a função principal. Esta função main já é predefinida no Java. Tá vendo que ele fica até com uma corzinha diferente ali, ó? Não me faça pergunta de que cor que é, tá? Mas espera aí, é que eu fiz caca aqui. Eu não faço a menor ideia de que cor que é. Mas tá vendo que tem uma corzinha diferente aqui? Por quê? Porque esta palavra main é uma palavra reservada do Java que, onde ele encontra, ele sabe que aquela é a função de execução principal. É a partir dali que meu software começa. Entendeu a ideia? Sim? Não? Sim. Aí, beleza, joinha, boa. Entendeu? Então, a ideia da função mesmo. Então, a função nada mais é que você criar um bloco de códigos que pode ser repetido em qualquer momento do seu software. Tirando as coisas do Java, fica parecendo muito C++. Sim, eles têm um pezinho próximo ali, na época de criação, principalmente, né? Porque no C++ precisa de uma função para execução principal. Todo software precisa de uma função de execução principal. Todo software, sem exceção, tá? C Sharp, o Python, como é que chama a função principal do Python? Main. Toda função principal tem implícito main. Ah, mas eu posso declarar uma função chamada main? Pode. Só que você vai sobrescrever a execução principal do seu software. Cuidado, tá? Você poderia colocar qualquer outro nome para essa classe? Aqui, Maria, na classe, sim. Tá? A nível de classe, sim. Qual que é a recomendação? O nome do arquivo com o mesmo nome da classe. Tá? Isso é obrigatório, inclusive. Tá? Não é nem recomendação, é obrigatório. O Java trabalha com esse padrão. Mas aqui dentro, quando eu quero que a minha classe tenha uma função principal de execução, eu uso sempre a main. Ah, você quis dizer função. Exato. Nós vamos fazer agora um exemplo prático disso aqui, tá? Qual que é o nome que eu posso pôr para minha função? O nome que eu quiser. Dragão de Komodo,
festa no AP, bolinha amarela com pinta azul. O nome não importa, sendo a declaração dela feita da maneira correta, tá valendo como função, Tem tá? limitador, tipo, as variáveis não, que não pode ter nome como if, essas coisas? Tem as palavras reservadas, sim. As palavras reservadas, tá? Professor, o que seria o job option? Uma coisa assim. A mesma coisa que o scanner ou é diferente? Não entendi. O que seria o Job, quê? Joption, J-option. J-option. O J-option é a mesma coisa que o scanner, entre aspas, porque, na verdade, ele abre uma janelinha gráfica para você inserir e não trabalha com linha de comando. Então, você, por exemplo, você colocar um J-option, ao invés dele pedir aqui a leitura aqui embaixo, ó, ao invés dele executar aqui embaixo, na verdade, ele vai executar ali embaixo, mas a hora que chegar no momento do J-option, ele aparece uma janelinha para você inserir um dado. Mas o sentido é o mesmo. É o mesmo, exatamente a mesma ideia, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui eu insiro a opção que eu quero aqui. No J-option ele ia pular um pop-up e ia mostrar para mim, informe a operação desejada. Entendeu? Mas é a mesma coisa, tá? O J-option nada mais é que a classe de utilização de renderização gráfica. Olha aqui, ó, que interessante, ó. Lembra que eu falei que toda função retorna alguma coisa? A função main, do jeito que eu interrompi ela retornou o código 130. Para quem? Para o compilador que chamou a função. Quem? Qual função? A main. Tá? Ah, mas por que aqui não está int? Já que ele é void. Porque sendo void, eu posso também retornar um código. Tá? O melhor código que a gente pode ver aqui sempre é zero, né? O pessoal que já teve aula comigo sabe muito bem que o código saiu com código zero é a melhor opção que a gente pode ter. Ó, aqui, qual que é a ideia do zero? Aqui, ó. Aqui isso aí que rodar 3 vezes. Ó. Saiu, o processo foi finalizado e saiu com código zero. A ideia do código zero é sucesso, 100% executado, tá? Entenderam a ideia de função? Entenderam qual é a utilização de uma função? Então eu vou usar até este código aqui mesmo. Eu vou pegar esse cara aqui e vou criar um novo arquivo, tá? Eu só copiei essa parte do menu aqui para não ter que digitar tudo isso aqui de novo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe aqui, um novo arquivo, né, para a gente fazer, onde eu vou chamar de funções. E aqui eu vou seguir o mesmo padrão. Sim, esse aqui eu vou adicionar. Vou botar o string main aqui, tal. Beleza. E aqui eu vou começar a criar as minhas funções do meu Java, tá bom? Por exemplo, eu vou criar uma função fora da main. Vocês já vão entender por quê. Para que eu possa chamar ela lá dentro, tá? Então, ó, como é que eu crio uma função? Public, static, vou colocar como void por enquanto, menu. Abre e fecha parênteses. Qual que é a ideia do abre e fecha parênteses aqui, ó? Eu não estou fazendo nenhuma passagem de parâmetro. Nós vamos chegar lá, tá? Declaração de função é nessa estrutura obrigatória. Public, static, tipo de retorno, nome da função e parâmetros opcionais. Quando eu não tenho parâmetros, eu simplesmente abro e fecho parênteses aqui. Ele vai reconhecer que tem uma função, mas não tem nada na hora. Eu não preciso passar nada para ela ser executada. Quando eu chamar, ela simplesmente executa. Tá? Dentro dessa função, ó, como é que eu sei que eu estou dentro da função? Eu tenho aqui o meu abre e fecha chaves. Então, o que tiver dentro deste bloco de código vai fazer parte da minha função. Mesma ideia aqui, ó. O que está dentro desse abre e fecha chaves da função main vai ser executado dentro do meu programa. Toda função que eu criar tem que estar dentro da função main ou não? Tem que estar fora da função main. Fora. Por que ela tem que estar fora e antes da função main? Porque neste momento do Java, neste momento do nosso monitoria, nós estamos usando ainda o que a gente chama de programação estruturada. Então ele vai ler desde a primeira linha até a última linha de código para executar. Então ele vai executar na sequência.
Por isso que a função tem que estar antes dela ser chamada. Ela tem que ser declarada antes para depois ser executada. A função é antes. Antes. Ó, a minha função main está aqui, a minha função menu está fora. Ó, vou até criar de novo aqui, ó. Ó, quando eu crio uma nova classe, né, quando eu crio um novo arquivo para executar, meu Java aqui, ele vem assim, vazio. Só desse jeito. Aqui é que eu... Tá vendo? Ele até me sugere a função main, porque ele já entendeu que não tem nenhuma função que vai ser executada aqui. Mas eu não vou usar ela por enquanto agora, não. Vou criar só a minha public, static, void, menu, abre e fecha parênteses. E dentro do meu menu, eu vou colocar o menu. Ctrl C, Ctrl V. Fiz nada. Tá bom? Tá vendo que ele tá dando nó comigo aqui, ó? Por que que ele tá dando nó comigo aqui? Parece igual, cara. Porque essas variáveis não foram atribuídas. Quer dizer, Quase. É a outra palavra. foram Declaradas? declaradas? Declaradas. É essa a palavra certa, tá? Atribuída, a gente está fazendo atribuição aqui, ó. O operador de atribuição aqui, ó. Tá? Elas não foram declaradas para que eu use ainda, tá? Mas tudo bem. Seria uma área reservada para função, no caso? Exatamente. Quando a gente abre uma chave e fecha ela, tudo que está dentro é a execução da função. O resto é problema de outro caso, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro da minha função, eu já vou fazer a declaração das minhas variáveis int operação. E aqui eu vou fazer o meu scanner entrada recebendo o meu scanner. Pronto, parou de dar nó comigo. E ele vai ler normal se não tiver static main? Não. Eu ia mostrar exatamente isso. O que vai acontecer? Ó? Eu não pus a static main de propósito. Olha só. Nem Tá aparece lá em cima. Hã? É isso aí que eu ia falar. É, exatamente. Aqui, ó. Tá vendo que ele nem habilita o play para mim, ó? Uhum. Ele tá falando, ó, este arquivo do editor não é rodável. Nem existe essa palavra em português, mas não é executável, né? Runnable, aqui, ó. Por que que ele não é runnable? Por que que ele não é executável? Porque eu não tenho a função principal de execução. Quem é a minha função principal de execução? Main. Public static void main. Pronto, agora, olha só, ele habilitou o play aqui para mim. Só que o que vai acontecer aqui? Se eu der o play aqui, ó, Nada, porque ele vai ler só dali. não vai acontecer nada. Por que que não aconteceu nada? A função menu não está lá em cima? Por que que ele não executou a função menu? Ah, mas ele só leu ali embaixo, ele leu dali pra baixo, não? Não. Ele conhece tudo isso aqui. Hum. Mas por que que ele não executou a função? Porque dentro da função main, que é a que executa outras, eu não executei a função. Como que eu faço para executar a função? Menu. Eu chamo, que a gente fala de faço a chamada da minha função dentro do meu main. Olha só, uma função chamando outra. Ai, filho. Uma função chamando outra. Hoje está dando uma bugada maior. Nós estraga, mas então vamos consertar também, fica tranquilo. Tá? O Python também tem que chamar a função, né? Toda linguagem de programação que dê suporte a uma função, depois de declarada, ela tem que ser executada. Não adianta eu ter uma variável declarada e não fazer nada com ela. Entenderam a ideia? Na hora que você declarou ela até mudou lá em cima, ficou azulzinha. Ó, que belezinha. Professor, uma dúvida. Hum, Por exemplo, a gente tem duas funções e elas estão usando o mesmo nome de variável. O que acontece? aonde Ela... mesmo o nome de variável? Não, dando um exemplo, no caso, Ah, ela você vai está dando salvar, exemplo. ela vai Tá. considerar informações diferentes ou vai considerar a mesma variável, a informação que introduzi nela? Eu vou te dar a pior resposta possível. Depende. Ah. Por que que depende? Porque é o seguinte, existe um negócio que a gente chama de escopo de declaração. Tá? No caso, operação, a função main não conhece operação. Se eu tentar usar aqui, ó, operação recebendo 10, tá vendo que ele está dando um erro para mim aqui, ó? Por que que ele está dando erro? Porque aqui, operação não existe no contexto
da função main. Ele existe no contexto da função menu. Eu posso declarar outra aqui? Operação. Opa! Operação. Posso. Esta operação é diferente desta operação. As variáveis estão no mesmo nome, só que elas estão declaradas em escopos diferentes. Esta operação a nível de escopo da função menu, esta operação a nível de escopo da função main. Entendeu a ideia? Então a gente pode ter variáveis mesmo nome com informação diferente. Em escopos diferentes. Sim. Tá? É como se tivessem caixas diferentes. Como se Em tivesse armários. em armários diferentes. Caixas em armários diferentes, mas que eu posso acessar em diferentes armários. Exato. Doido, hein? Exatamente essa, tá? Ah, mas eu quero usar uma só. Tá bom. Declara ela o que a gente chama a nível global, operação. Pronto, tá aqui, ó. O que é quando a gente fala de a nível global? Ela está fora de contexto específico, tá? Se eu tirar esse cara daqui, ele não vai deixar. Safadeio! É operação. Né? Faltou a letra A aqui. Ó, aqui eu tenho a operação a nível global, só que aqui dentro da minha função ele não conhece. Então eu tenho que ter aqui também. Inclusive eu nem sabia isso aqui do Java. No C# ele deixa. Você declara nível global. O que é o nível global? É na classe. E aí você pode usar ela a qualquer momento aqui. Tanto que aqui ele passou a conhecer, ó. Aliás, deixa eu ver, ele vai dar, deu ruim também. Então O que esquece. seria uma boa prática? Usar nomes diferentes para cada escopo? Vou dar a pior resposta de novo. Depende. Depende, tá? Por quê? A boa prática seria, assim, eu vou falar por mim, tá? O que eu gosto de fazer. Se eu vou ter áreas distintas para trabalhar com a mesma variável, eu prefiro trabalhar com nomes diferentes, tá? Mas nada me impede de trabalhar com nomes iguais. É isso que eu estou falando. Elas estão em escopos diferentes. São caixas separadas, são variáveis distintas. Uma não tem nada a ver com a outra, mas elas têm o mesmo nome. Pode confundir um pouco no começo, tá? Usar o mesmo nome. Por isso que eu, particularmente, gosto ainda de usar nomes diferentes. Por que eu vou ficar economizando o nome? Claro que os nomes têm relação, né? Não vai ter um nome solto. Fala, eu gostei, achei bonito, vou pôr esse nome aqui. Beleza? Escopo global, escopo local. É isso mesmo, certinho. É exatamente esse contexto aí. Global que está fora das estruturas, o local que está dentro de uma estrutura como if, se eu não me engano. Ou dentro de uma classe, ou dentro de uma função. Tá? Vamos ver isso aqui executando? Ó, vou até tirar esse cara daqui. Então, o que eu tenho? Eu tenho a minha função principal, onde dentro dela eu tenho uma única chamada da minha função menu. Aonde está a minha função menu? Aqui em cima. Então, quando ele chamar aqui, ele vai executar todo esse bloco de códigos aqui, ó. Vamos dar um play aqui. Ó, se eu recolher isso aqui, ó, imagina que para a minha função main eu tenho exatamente isso aqui, ó. Menu. O que ele fez? Ele trouxe o menu. Posso digitar qualquer coisa, ele vai sair porque eu executei uma única vez o menu. Se eu pegar esse menu aqui, colocar quantas vezes eu precisar, opa, tinha me perdido ali, não. Opções válidas. Ele só está executando, olha eu apontando na tela como se estivesse vendo. Ele só está executando a mesma quantidade de vezes que eu chamei a minha função. Ó, poderia colocar isso dentro de um laço? Sim, infinito. While true, eu executo a função menu. Pronto. Tenho para sempre o meu menu rodando, seja numa opção válida, seja numa inválida, seja no... Só vai quebrar a letra. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vou pôr uma letra. Pronto, quebrei. Eu estou esperando um inteiro, né? Ele está trazendo uma letra. Aí sacaninho. Entenderam a ideia da função? Sim.
Função básica, esse aqui. Eu não estou passando nenhum parâmetro e não estou recebendo nenhum retorno. Beleza? Joinha? Seguimos? Outra utilização para as funções, onde a gente tem agora a possibilidade de retornar alguma coisa para quem chamou. Vou usar esse mesmo exemplo, tá? Vou até colocar aqui, ó, eu vou mudar esse nome aqui, namefile, função simples, tá? Não, aqui tem que mudar também. Função simples, isso, para ficar bonitinho, né? Nome de classe com o mesmo nome do arquivo. Vou criar um novo arquivo, onde eu vou falar função com retorno. Mesma coisa. Vou pegar ali a minha função, vou pegar dentro da classe aqui, public static, só que agora eu vou retornar um inteiro. Qual que vai ser o inteiro? A opção escolhida do menu. Menu, abre e fecha parênteses, e está aqui. Certo? Vou colar aqui no mesmo bloco de código, que é este cara aqui. E ele está falando para mim aqui, ó, operação, entrada, next, não sei o quê. Vamos declarar o nosso seguinte, operação, para que eu consiga também, e o scanner, né? Para que eu consiga, só que aqui não é SC, é um operação. Ah, não, tá certo. É entrada, aí. Certo? Então, ó, declaração das variáveis, exibição e menu, tá? E aqui, leitura de entrada do teclado. Beleza? Sem pôr nem tirar nada. Só pus os comentários. É o mesmo código que está aqui, eu pus o mesmo código aqui, tá? Só que eu vou fazer uma... o que eu fiz de diferente aqui? Ao invés de eu trabalhar com retorno nulo, eu vou retornar para quem quer que seja que chamou essa função, que executou. Entenda, toda vez que eu falar chamar, entenda como executar essa função, tá? E vai receber a opção escolhida de volta. Como que eu faço isso? Eu uso o que a gente chama de parâmetro return com a variável que eu vou passar de volta. O return é literalmente o retorno que a minha função definiu para devolver para quem executou aquela função. Poderia até dar uma encurtada aqui, mas não vou fazer isso agora, tá? Entenderam aqui o contexto? Roberto está aqui hoje? Tá. Ele está na moita, mas tá. Vocês querem saber se a aula não está sendo gravada? Não, não está sendo gravada, pelo jeito, tá? Entenderam aqui? O importante é vocês entenderem o que eu fiz aqui. Eu só peguei a função menu, exatamente como estava na função simples, só alterei de void para int, que eu estou falando para ela o quê? Agora, ao invés de você retornar nada, você vai retornar um número inteiro. Entenderam o contexto? Dá um joinha para nós. E o return? O return está aqui, ó. O return é a linha que faz devolve a opção para quem chamou, executou a função. Tá? O return, Carla, é exatamente isso aqui, ó. O return é o comando que devolve para quem chamou a função o que eu estou pedindo. Se eu estou falando que a minha função ela vai devolver um inteiro, esta variável tem que ser do tipo inteiro. Eu não posso
colocar ela, por exemplo, como um float. Porque ele vai dar erro. Se eu estou esperando um return de float, de inteiro, eu tenho que ser do tipo inteiro, tá bom? Eu sempre tenho dúvida nesse return ali, mas então ele é para identificar o tipo da variável? Não sei se é tipo de variável que fala, mas como você falou, ou é inteiro, ou é float, é isso ou não? Eu Não, nunca consegui entender direito o que é isso daí. não. O return é o comando que devolve o dado processado para quem executou a função. O Ó, resultado, tipo, o resultado mesmo do que está sendo pedido. exato, Isso visível mesmo, tipo, que vai aparecer mesmo como resultado mesmo. É a resposta da questão, vamos dizer assim. exato, É o retorno exatamente. exato. É Ah, exatamente isso. É ao pé da letra. É o ah, retorno. É o tá, retorno. obrigada. Carla, você tá aí? Carla, você tá aí? Eu tô. Tá vendo? Você me retornou. É isso. Eu achei que tinha, eu não sei se acontece com mais gente, mas a minha aula aqui, ela vai dando umas travadas, perdão, achei que eu estava travada aqui. Não, mas Tá, eu falei de propósito. sim, agora. Eu sempre Entendeu? fico meio bugada nessa hora aí, não consigo entender, eu não sei a hora que coloca ele, então ele é colocado no final da função, depois da Au. leitura da entrada do teclado, depois que o usuário colocou o que ele queria, vamos dizer assim. Exatamente. Entende o seguinte, ó. O retorno é a última coisa a ser executada. Ele só vai ser executado quando a minha função acabar. Sim, Se ela acabou, é porque eu já tenho meu dado processado e eu preciso devolver essa informação para quem pediu. entendi. Quando a Legal. gente faz isso aqui, ó. Cadê? Quando a gente faz isso aqui, ó, a declaração de uma variável e fala que a variável vai receber um valor, eu estou falando que este valor vai ser retornado para dentro da minha variável. Uhum, Quando eu mando imprimir o valor da minha variável, eu estou pedindo para a minha variável retornar o valor que está lá dentro. uhum. Só que eu não faço isso. Quem está fazendo isso para mim é a linguagem. Sim, Salvo as funções que eu criar. isso. É isso que eu ia dizer agora. Na função precisa a gente colocar aquilo ali, para ele retornar realmente. Exatamente. Qual que é a única exceção? Quando a minha função tem um retorno de void, e aí eu Uhum. não tenho obrigação de colocar um retorno, porque o retorno está implícito. O próprio void ele já não pede retorno, né? Se eu colocar um return null, aí, ó. Inclusive, ele vai dar erro, ó. Por que o return null ele não aceita? Porque eu não preciso colocar um retorno, sendo que eu não tenho retorno para dar. Entendi. Ótimo. Entendeu? Obrigada. Uhum. Imagina. Clareou mesmo? Clareou muito, para mim, clareou muito. Excelente. Ele Obrigada. retorna para você ou para o usuário? Ricardo, depende da sua utilização. Ele retorna para quem? Para quem mandou executar a função, tá? Entenda o quem. Vamos lá, nós vamos fazer o quem justamente agora. Aqui, o importante é, estamos todos alinhados nessa questão da criação de uma função com um retorno específico, onde eu tenho a parte de declaração das variáveis que eu vou usar aqui dentro, o menu, a leitura do teclado, e este cara é o que vai ser retornado. Ele vai devolver para quem chamou a leitura do teclado ou a opção escolhida no menu. É aqui todo mundo no mesmo ponteiro? Isso que é importante para nós agora. Todo mundo? Se não tiver, eu falo outra vez, não tem problema. Isso aqui é crucial para a gente entender a orientação objeto. Beleza? Então, eu vou até minimizar ela aqui, para a gente dar sequência aqui na explicação, tá?
Ih, menos 2, sai daí. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar minha função main, que é no mesmo padrão de todas. Então, public, static, void, main, string args. Não preciso desse cara aqui agora. Certo? O que eu vou fazer? Esta função main, a minha função main, é quem vai chamar ou quem vai executar a função menu que eu criei. Como é que eu faço para executar uma função que eu criei? Eu só coloco o nome dela, abro e fecho parênteses e ponho um ponto e vírgula. Ponto e vírgula é padrão, né? Sempre que acabar a linha, põe um ponto e vírgula. Tá vendo que ele está acusando um erro ali para mim? O que vocês acham que é aquele erro ali? Vamos ver. O que vocês acham que ele está querendo falar ali? É porque tem que ser inteiro? O que tem que ser inteiro? O retorno. O retorno. Se um valor Ele não, a função menu não vai me trazer um valor de volta para quem chamou? Sim, Se eu vou trazer um valor de volta, o que eu preciso ter? o retorno uma inteiro. variável. Uma variável para guardar esse valor. Então, eu vou até fazer diferente. Ó, int x. Vou colocar como x. Tá? E aqui, É eu vou fazer isso. assim, ó. O x recebendo o retorno da função menu. Isso aqui vai ser processado. O que voltar daqui, que vai ser o número inteiro, vai ser armazenado dentro de x. Como é que eu sei que isso aconteceu? Eu vou botar uma mensagem para exibir o número que eu informei. Só. Vou até fazer bonitinho, ó. A opção escolhida foi X. Certo? Entenderam o contexto aqui? Se eu tenho uma função que retorna alguma coisa, alguém tem que guardar essa alguma coisa da onde foi chamado. A Então, variável. a variável, exatamente. Então, se eu tenho na função main a chamada da função menu e ela me retorna um valor inteiro, eu tenho que ter uma variável do tipo inteiro para guardar o que ela me retornar. Simples assim. Entenderam a ideia do retorno? Chamei a função. Ela vai me retornar um dado. Se ela vai me retornar um dado, eu tenho que guardar em algum lugar. Se eu tenho que guardar em algum lugar, eu preciso de uma variável. De que tipo? Do mesmo tipo do retorno da função. Tem que ter uma variável para salvar o conteúdo. Isso, exatamente. Tá? Vamos executar? Ó, eu vou colocar um breakpoint aqui. Vou executar. Ah, não é aqui. Quer dizer, acho que ele vai parar. Vamos ver. Se ele não parar, eu rodo de novo. Não, passou reto. Vamos no debug. Sim. Ó. Ô, professor, eu tenho uma Oi. dúvida. Manda. Nesse caso, na verdade, uma dúvida. Eu queria saber, nesse caso, por ter uma operação, por estar fazendo uma operação dentro da função, o retorno dessa operação não fica salva. Então, é como se fosse meio que um print, né? Que não salva nada. Aí, para isso, é preciso ter uma variável para poder salvar o resultado desse retorno. Seria isso. Porque o retorno jogado não vai ter como salvar. Né? Isso. Beleza, agora eu entendi. Na hora que você falou isso, agora eu entendi a trilha que você fez. Sim, se eu tô chamando uma função, eu estou processando alguma informação. Tá? Uhum. E ela vai me retornar essa informação processada. Se eu não guardar ela em lugar nenhum, o que adiantou eu chamar a função? Não resolveu de nada. Porque ele só salva naquele momento. Ele só vai executar ali dentro. Depois que esse retorno voltar e não tiver ninguém para guardar, ele é perdido, ele é jogado fora. Okay. Entendeu a ideia? Sim. Por isso que o void é main, para a gente retornar o que for compatível. Por isso que é void main, para a gente retornar o que for compatível. Sim, sim, a ideia é essa, Maria. Sim. Tá? No caso, o void, ele está retornando aquele código zero lá. Zero é zero. Tipo,
né? Não importa. Bom, tô no debug, tô parado aqui, tá? Aliás, não tô parado aqui não. Ele passou para cá, né? Para essa função aqui, ó. Por quê? Porque como é que eu sei que ele já executou isso aqui? Porque ele já mostrou o menu aqui para mim, tá? Se ele mostrou o menu, significa que a minha função menu foi executada. Aonde ele está parado? Ele está parado justamente nessa parte aqui, ó, guardando a operação desejada. Vou colocar qualquer valor aqui, não vou colocar nenhuma das operações ali válidas, tá? Eu vou colocar 123. Tá bom? Dei um Enter. A operação escolhida foi 123. Eu executei o meu menu, li a entrada do teclado e não tratei mais nada, eu só devolvi. Devolvi para quem? Para quem chamou a função menu e guardou dentro do X. Mostrei o valor de X, está aqui a minha mensagem. Pegaram a ideia da execução? Eu chamei a função, processei a informação lá dentro e trouxe o retorno de volta. Agora chama um daquele ali. Chama um da operação, não vai fazer diferença, né? Não, ele só vai mostrar a operação que eu escolhi. Ó, por exemplo, vou colocar o 3 aqui, ó. A opção escolhida foi 3. Sim. Entendeu? Sim. Se eu colocar, eu não estou tratando nada. Se eu colocar um número qualquer, aqui quebrou, passou o tamanho dele. Ele iria retornar para mim o que eu chamei ali. Entenderam a ideia do retorno? Qual que é a ideia do retorno? É você poder começar a visualizar essa movimentação de informação. Pode entrar. Ah, tá bom. Eu já vou lá, daqui a pouco tá pronto. Entenderam a ideia? Sim. Então, eu chamei uma função, ela processou alguma coisa, me trouxe um retorno. Este retorno foi armazenado em outra variável e eu mostrei o conteúdo dela. Fechou. Agora, na prática, como é que a gente iria fazer ali, tipo... Olha só, o que eu poderia fazer na prática? Eu poderia colocar um switch de X, colocando case 1. Esse, eu vou colocar aqui, ó, um salt, ln, escolhido, adição, break, case 2, salt. Escolhido, subtração, break. Vou seguir aqui, tá? Depois eu formato, break, São todas as case variáveis. 4, salt, escolhido divisão, break, default, salt. Fechou. Opa! Opção inválida. Tá? Deixa eu formatar isso aqui, porque putz, aquelas parelhas, isso aqui me dá um toque desgraçado. E. Ah, faltou um aí. Pronto. Dentro do meu. Olha que nós já estamos juntando as coisas. O Xunit vai interagir com o valor de X. Era aí que eu queria chegar. Tá? Olha só. Eu tenho uma função que vai exibir o menu na tela, vai ler a opção escolhida e vai devolver para quem chamou. Aqui eu estou fazendo a tratativa para mostrar a mensagem de qual foi a opção escolhida, qual foi a operação escolhida. Tá vendo que eu até tirei a opção daqui, né? Agora você declarou A mensagem antes. switch Ó, X. vou executar de novo. Menu exibido.
Opção 9. Enter. Opção inválida. O X recebeu o retorno da função e aqui no switch eu fiz a tratativa da opção escolhida. Beleza? Sim. Vou dar um play de novo. Vou escolher uma opção válida. 3. Escolhido multiplicação. Entenderam a ideia do retorno? Então, quando eu retorno a informação, eu posso continuar tratando ela do jeito que eu precisar. Esse é um fluxo do software. Quando a gente tem um menu de opções que a gente escolhe alguma coisa para ser feita. Agora, Alguma coisa para ser feita é uma função. agora, Vamos lá. agora a gente pode botar a repetição dentro desse menu até a gente não conseguir a Ótimo. Aqui, ó. opção desejada? Dá, né? Você quer fazer aonde? Aqui Teria que ser ou dentro aqui? do X, né? Não, teria que ser. Ele teria que voltar. Essa é a minha dúvida agora. Ele teria que ficar onde essa repetição? Dentro de X, que é o valor que a gente vai receber, não? Pode. Você quer? Tá bom, aqui, ó. Tu, X menu lá, while X menor que 4, opa, maior que 4, ou X menor que 1. Pronto. Enquanto eu não... Porque aqui só tem um pequeno problema, né? Ele só não vai cair nunca no default aqui, ó. Default. Tá? Mas tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Ó. 6, 7, 9, 567, 0, 1. Escolhida do som. Da hora. Certo? Sim. Poderia fazer isso aqui, ó. Se eu quiser que ele caia para mostrar a mensagem de opção inválida, eu faço isso aqui, ó. O switch dentro do meu do while x menor que todos. Aqui é um... Acertei? Deixa eu ver. Acho que sim. Ó. Tá vendo que o x aqui, ele vai receber. Aí o switch é que vai tratar, vai tomar a decisão. Se eu colocar qualquer valor diferente, tipo 1, 2, 3 ou 4... Não, já vou lá. 1, 2, 3 ou 4, ele vai voltar lá na opção. Ó, vou dar um play aqui de novo. 9, opção inválida. Ó. Voltou no menu. 0, opção inválida. 5.467, opção inválida. E aqui eu posso ficar para sempre. Aliás, 3, né? Desculpa, bati bem o dedo no 3 aqui. No 3, escolhido multiplicação. Pronto. Poderia fazer lá dentro? Poderia. Mas aí vai depender da lógica, porque aquela mensagem vai perder o sentido. Aí você pode jogar a mensagem aqui dentro. Tá? Entendi. Fez sentido. Fez muito sentido, né? Que bom. Isso que é bom. O importante é enxergar o sentido das coisas. Até aqui, tudo bem? Sim. Vamos. Cadê o resto? Cadê o restante? Tem gente aqui que nem tchum hoje, hein? O pessoal tá Vai. triste. Tá todo mundo cansado. E é só terça-feira, né? Mas é isso que eu ia falar, atenção. Deu uma bugada. Vou precisar praticar mais. Qual Professor, a foi a semana já bugada, tá Thiago? curta para as demandas que tem que entregar até sexta. Eu entendo. Eu tô na mesma situação. E eu vou estar fora da cidade além de tudo amanhã. Fala, Thiago, qual foi a bugada que deu aí? Fale agora ou cale para sempre? É que eu pisquei aqui e eu não consegui guardar o valor de X. Eu não sei como é que faz pra guardar o valor de X. Aqui, ó. Compartilha a sua tela. Deixa eu ver como é que você fez. Tá, peraí. Opa, aí. Eita, nós.
Aqui. Entendeu? Parei aqui, na verdade. Public class funções, public static int menu, return operação. Beleza, até o return operação, 100%. Aí, ó, tá vendo aí, ó, nessa função main? Você só chamou a função main, a função menu. Ela tá retornando o valor para você, só que você não tem ninguém para guardar. Põe aí um int x ou int menu, int m, nome que você quiser. Isso. E aí, na frente do menu, você põe x, recebe menu. Pronto. Agora você tem. Aqui tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Você só Agora- não estava guardando variável nenhuma, entendeu? Agora você tem o X na mão, que foi a opção escolhida. Agora você faz o que te der na telha, Tá bom. entendeu? Beleza. Se você puser a mensagem aí, por exemplo, agora, né? Tipo, a opção escolhida foi X, ele vai exibir para você a opção que você escolheu. O senhor Tem já vai mais? chegar a trabalhar com janela até o fim? Não. Não, né? Deus que me livre de trabalhar com front-end. Nós vamos trabalhar só com essas telinhas pretas aqui. Tristeza. Tristeza nada. Delícia. A hora que você entende que não precisa de um front-end para testar, para fazer um software, nossa senhora. Eu vou lançar a campanha, aprendam a usar o Postman. Vocês vão entender depois. Quando vocês chegarem lá na parte do back-end, vocês vão entender. Gente, entenderam o conceito aqui da função simples, que é aquela que não tem retorno em um parâmetro, e a função com retorno, onde ela retorna algum dado processado? Todo mundo? Posso seguir? Então, eu vou seguir. Para a gente fechar a parte de funções de hoje, nós vamos criar um novo arquivo aqui. E agora nós vamos passar a função com parâmetros. Parâmetros. Tá? Qual que é a ideia de função com parâmetros? Onde eu vou mandar, eu vou inverter a situação agora. Eu não vou receber um retorno. Eu vou enviar uma informação para ser processada. Tá? Por exemplo, eu vou criar aqui uma public static void, porque eu não vou ter retorno. Hello world. Só que essa função agora ela vai receber um string que é o nome de alguém. Lembra que eu falei que dentro do parêntese os parâmetros são opcionais? Quando eu tenho a necessidade de passar um parâmetro, já que o parâmetro é uma variável, eu tenho que pôr o tipo e o nome dela. String. String nome. O que já deu para entender? Que eu vou mandar para ele, para essa função, o nome de alguém para ela fazer alguma coisa com esse nome. Tá? Então, o que eu vou fazer? Salt. Seja bem-vindo. Faz nome. Opa! Nome, porque eu não sei qual vai ser o nome enviado. Vou colocar só uma exclamação no final, para ficar bonitinho. Deu para entender o que eu vou fazer com a função aqui? Eu vou receber um nome e vou imprimir na tela. Tá vendo que eu não estou retornando nada? Eu estou executando dentro da função. Eu vou imprimir a mensagem. Seja bem-vindo, fulano de tal. Public, static, void, main, string args. Não preciso. Ah, preciso sim. E vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Salt, digite o seu nome. Tá bom, pode ser assim. Já deu até o nome aqui para nós, tá? Vou até colocar aqui, ó, o string n para mostrar que é diferente a variável, tá? E aqui eu vou fazer assim, ó. Hello world n. Olha o n aqui, ó. Olha o parâmetro sendo passado aqui dentro, ó. Quem que é esse cara? É a minha string.
Então, o que eu digitar como sendo o nome de uma pessoa vai ser enviado lá para a minha função. Essa função vai receber aqui com o nome de nome e vai fazer a tratativa que eu preciso. Vamos ver Professor, isso aqui. Oi, fala. o public tá errado, viu? Tá publish. Aí, boa, obrigado. Pronto, acabou. Era isso que estava dando erro, que eu não tinha visto ainda. Tudo bem? Entenderam a ideia aqui? Eu estou invertendo a situação agora. Ao invés de eu esperar um retorno, eu estou enviando uma informação para ser processada. Pode falar, Gabriel. Como se dá uma recapitulada rapidinho na lógica? Na lógica? Tem, claro. Ó, aqui em cima eu só declarei a função. Só que agora eu inverti. Tenho a função pública, do tipo estática, onde o retorno dela não vai ser nenhum. Eu não vou retornar nada para quem chamou, ó. Eu vou simplesmente executar essa função, tá? Nome da minha função. E aqui, entre parênteses, eu estou falando do meu parâmetro. Qual que vai ser o parâmetro? A variável nome. De que tipo é essa variável? Ela é uma string, String. tá? E o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou imprimir uma mensagem de seja bem-vindo. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Tranquilo. Beleza. Lá na minha função main, o que eu estou fazendo? Eu criei aqui um objeto scanner de entrada para eu, aqui sem pôr, sem tirar, né? Eu só estou criando um objeto de leitura do teclado, onde, depois disso, eu vou exibir uma mensagem, digite seu nome. E o que for informado no teclado, né? O que for digitado ali na tela, o meu objeto de entrada, opa, o meu objeto de entrada vai ler a linha, ou seja, ele vai manter como string, e vai guardar na variável n. Esta n não tem nada a ver com o nome. Tá? São duas caixinhas em duas prateleiras diferentes. Numa prateleira eu tenho o nome, na outra prateleira eu tenho n. Só que elas são do mesmo tipo. Então, o que eu depois vou fazer? Eu vou chamar a minha função Hello World, onde ela depende de um parâmetro para ser executado. O que é o parâmetro? É a variável, é a informação que eu vou mandar para ela, para que ela seja processada. Entendi E agora. qual que é o processamento? O processamento é simplesmente uma exibição do nome, da Nesse mensagem, no caso, caso. virou só um atalho para a parte de cima, né? É isso. É um atalho. Seria um atalho, na verdade, sim. Falar, ó, Tó, amiguinho, processa isso aqui para mim. Resolve esse problema aqui. Agora, sabe a história do problema é seu? Tó, divirta-se. Entendeu? Entendi, Se eu entendi. executar isso aqui agora, ó, deixa eu compilar, né? Ó, digite seu nome. Vou colocar meu nome aqui. Deixa eu escolher o nome de alguém aqui. Carla, foi o primeiro que apareceu aqui, ó. Colocar o nome da Carla aqui, certo? Quando eu der um Enter, seja bem-vindo, Carla. Eu informei o nome Carla, ele gravou no N, pegou o N, lembra que eu falo que lê de trás para frente? Pegou o valor de N e mandou lá para o Hello World. O Hello World está esperando uma string, então o nome, o Carla, que é uma string, foi gravado dentro dessa variável nome e foi impressa a mensagem. Então, seja bem-vindo, Carla. Não necessariamente eu preciso declarar as variáveis tudo lá em cima, né? Eu posso declarar junto com o restante, igual você fez aí, né? Posso. Isso aqui que eu fiz, é a mesma coisa eu fazer isso aqui, ó. String N, e aqui eu simplesmente uso o N. Ó. Eu só encurtei o caminho, tá? É uma maneira que é muito comum, inclusive, de a gente fazer esse tipo de coisa. Nem tinha percebido que eu tinha feito. Tá? Tudo bem? Vamos fazer uma função um pouquinho melhor aqui, mais interessante? Ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma função chamada soma, onde eu vou passar dois números para ela. Vou já passar valor fixo aqui, ó, 10 e 20. Tá? Tá vendo que ele está dando erro? Soma não existe. Então, o que eu vou fazer? Public, static, void, soma, int x, int y.
salte, soma x mais y. Soma, tá? Não, aqui eu vou fazer direto. X mais y. Só que aqui eu tenho que fazer antes, né? E aí, o que eu vou fazer? Ó? O que eu estou mandando aqui? Ó? Soma. Eu estou fazendo a chamada da soma, da função soma. Eu vou até tirar os parâmetros aqui. Ó. Se eu não passar nada, tá vendo que ele está dando nó comigo aqui? Ó. Sempre que tiver esse serrilhadinho mais curto embaixo, é porque deu ruim. E essa lampadinha vai aparecer. Olha só. Ele está dando duas sugestões para mim. Ó. Mude a assinatura do soma para int, tá? Aliás, tirando os dois ints, tá? Só que a função soma ela está declarada para receber dois parâmetros. Dois números inteiros, no caso, x e y. Então, se eu não passar dois números inteiros aqui, ela não vai funcionar. Se eu passar um só, ele vai continuar dando erro. Eu tenho que pôr segundo número. Tá vendo que a própria ideia já põe esse x aqui, ó, esse x, esse y, não sou eu que estou digitando isso. Ela já entendeu que a função soma aguarda dois parâmetros, x e y, então ela já soube referenciar para mandar para cá. Entenderam a ideia? Posso combinar dois parâmetros também? Posso. Vamos lá, vamos executar isso aqui. Digite seu nome, Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. A soma é 30. Chamei as duas funções. Executei as duas funções. Tá? Só que agora eu vou mudar aqui. A minha função Hello World tem que colocar aqui, ó, um int idade. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Depois do nome, eu vou pedir... Oba! Salte, digite sua idade, entrada, next line. Na verdade, aqui é o next int. Entenderam o que eu fiz? Eu estou combinando dois parâmetros. Ó. Eu modifiquei a função Hello World, onde o primeiro parâmetro é uma string e o segundo parâmetro é uma idade. Tá? Seja bem-vindo, Felipe. Né? Seja bem-vindo, nome. Aí eu vou colocar outra mensagem. Pronto. Você tem idade. Pronto. Vou exibir as duas mensagens aqui. Seja bem-vindo, fulano. Você tem tantos anos. Ó. Opa, fiz caca. Type, string int. Ah, tá. Olha lá, tá vendo? Eu mandei rodar, só que ele já deu nó comigo aqui, ó. O que faltou fazer? Faltou fazer? A idade ali também. Faltou eu declarar aqui int i e falar que a entrada do next int recebe i e aqui eu passo o n e o i. Digite seu nome, Felipe, idade 40. Seja bem-vindo, Felipe. Você tem 40 anos, a soma é 30. Entendeu? Pessoal, por que a ideia sugeriu que para mim colocar os dois, como é que chama? Esqueci, não é chave, do lado de string em vez de args? Muda alguma coisa? Aqui é só porque é o meio de declaração da função main. Ela exige ser desse jeito, ó. Tá vendo? String args, tá vendo? Ah, tá. Aqui, aliás, tá errado, né? Um É vetor só de um string padrão args. mesmo. Um padrão, isso, exatamente. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu gosto do mais ou menos. O que enroscou? Parece, à primeira instância, um bicho de 7 cabeças. Parece, mas não é. Não, a ideia da função, sim, tá clara. Uhum. Bolou no resto que entrou junto. No resto que entrou junto. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar um desafio para vocês.
mas nós vamos resolver esse desafio na quinta-feira. Eu não devia ter falado isso porque ninguém vai fazer, né? Que burro também. Mas, enfim. Vocês vão ter um intervalo amanhã, né? Obviamente, lembrando que amanhã a gente não tem aula, viu, gente? Amanhã a gente não tem aula, não se esqueçam disso. Amanhã a gente não tem aula, tá? Na quinta-feira normal. Eu vou deixar o desafio para vocês o seguinte. Tá vendo esse cara aqui, da calculadora do CityCase? Reescrever esse cara aqui usando funções. Eu vou subir isso aqui no GitHub já, para não ter rolo, para ninguém achar que eu tô ruim com vocês. Fim da aula 8, vou dar um commit e um push. Aliás, tem que mandar todas. Com a PDF, PDF não precisa que eu já subi. Tá, commit e push, beleza. Commit no A ideia é vocês tentarem fazer, tentarem não, porque vocês vão conseguir, reescrever essa calculadora simples usando funções, tá? Na quinta-feira a gente vai fazer isso junto, mas eu gostaria que vocês tentarem para na quinta-feira a gente conseguir tirar as dúvidas que aparecerem. Ah, eu não consegui terminar. Não tem problema. Não tem problema, tá? Coloca o código que tem que refazer no chat, please, para não errar o exercício. Tá, aqui, ó. Recriar a calculadora switch case usando funções. É isso aqui. O link do Git, deixa eu pegar aqui. Aqui, é este careta aqui. Teoria PO, underline Unicesumar, tá? Deixa eu até conferir se subiu, para tirar a dúvida, porque ninguém me xinga depois. Não subiu. Ainda bem que eu olhei, hein? 5 dias atrás. Por que ele não subiu, xarope? Vai, filho. Não entendi. Ué, por que ele não subiu? Tá falando que deu commit, mas não subiu? Poxa. Ah, eu não fiz o push, né? Eu cliquei aqui, mas ele não fez. Vamos ver se ele fez agora. Aí, agora sim, ó. Fim da aula 8, 1 minuto atrás, tá? Então tá lá o exercício para vocês refazerem. Na quinta-feira, eu gostaria muito que vocês fizessem. Aproveitar que vocês têm janela amanhã, tá? Tentem fazer. Ah, mas eu não consegui. Não importa. Não importa. Faz. Faz até onde conseguir. Para a gente gerar as dúvidas. Tá bom? Na quinta-feira nós vamos fazer exercício junto. Só que eu quero que vocês venham com dúvida. Porque vai ter. Tá? Vai ter. Funções vocês podem escolher. Vocês vão trabalhar com função simples, vocês vão trabalhar com função com parâmetros, vocês vão trabalhar com função com retorno. Eu gostaria que vocês trabalhassem com todas para praticar, tá? Mas, se não der, tá tudo bem. Deixa eu pegar a lista aqui. E aí, por hoje, ficamos por aqui. O material já está lá atualizado também, tá bom? Quero subir lá para vocês o material atualizado. Cadê? Nossa, acabou tudo machucado, credo. Copiar o link. Listinha de chamada no chat. Não se esqueçam de assinar. Na chamada, não. Listinha de presença, né? Chamada é feio. Chamada é coisa de escola. Quem já assinou, tchau para vocês. Bom descanso, boa janela, bons exercícios, bons estudos e nos vemos de novo na quinta-feira. Tá bom? Valeu, professor. Valeu.